É isso aí, gente. Peraí, gente. Ah, não, tá certo. Mas agora eu vou compartilhar aqui. Ixi, cadê o negócio? Ó, tá aqui. Quem quer ler? Alguém quer ler? Peraí, ô Posso Samanta. ler? Harmonização? Peraí, Samanta. A Eu harmonização, preciso isso. Posso compartilhar. ler? Peraí, deixa eu interromper Quem aqui. falou posso? Eu, Johari. Pode sim, Johanna. Espera só um pouquinho, Pode tá, sim. Soraya? Deixa Deixa eu só achar ela, aqui a ela pôr tela. para a gente, tá? Tá. Você tá com ele aí, amiga? Tô- Senão eu ponho aqui Já rapidinho. achei, já achei. Já Ah, então tá. achei. É que ele não estava aberto. Ah, tá. Pronto, abri. Agora eu venho aqui, compartilho a tela e tá tudo certo. Vocês estão vendo? Ainda Não. não. Ainda não. 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 Põe para. Colocou para tirar da Ah, eu não leitura? coloquei compartilhar. Agora Ah, foi. Pronto? isso. Pronto, agora sim. Johari, pode Pode, começar. pode começar? Pode. O caminho e estrutura do espiritismo cristão, doutrina espírita, segunda parte. Tenhamos fé. Vou lugar. Jesus. João 14, capítulo 2. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem, viviam na condição de desajustados trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado às sublimes ideias que, que entousaram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizado, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercitar humildemente é tido a conta de covarde. Se anota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignidade, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado sérvil. Se usa, toler... Se usa tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, é assumido responsabilidade no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é, indi- então, É que é indicado por fingido. é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, beira-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea. Muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prosseguimos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia, é, prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois trabalhando com duplicado fervor na simetria do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Bonito, né? Isso aí. Quer Pode comentar, Jová? comentar. É que, pelo que eu entendi do texto, eu vou para uma parte mais moral, assim, dele. É, que, tipo, mesmo a gente tentando fazer, tipo, as coisas tudo certinho, a gente ainda tem as pessoas vendo, assim, pelo olhar de fora, elas vão taxar a gente como algo, como se a gente estivesse sendo orgulhoso ou vaidoso. A gente sempre vai estar sendo criticado, mesmo a gente tentando fazer o certo. E que, independente desse julgamento, a gente tem que ter a moralidade e, tipo, em continuar isso e ver fazer o discernimento do que é bom e do que é ruim pra gente e pro outro.
Isso aí, Mesmo. muito bom. Bem. Alguém mais quer comentar? O que acharam do texto? O texto é bem rico, hein, gente? E é bonito, tem a ver com o tema de hoje, né? Há muitas moradas na casa do Pai, Uhum. né? Eu acho que o Jeová falou tudo, né? Até um incentivo para que não percamos a fé e não deixemos de caminhar no bem, né? Nos ensinamentos de Sim. Jesus, mesmo sendo taxados por muitos que ainda não conhecem, né, a palavra do Senhor, a gente precisa perseverar, persistir e continuar a caminhada com muita fé. Isso mesmo. Uhum. Isso é muito bom, né, gente? Porque assim, o que acontece? É, muitas vezes a gente fica tão preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, e a gente acaba não fazendo o que é para ser feito, né? Uhum. Então, a gente aprende com Jesus a sermos melhores. E esses sermos melhores, muitas vezes, para quem não conhece, o que é você ser uma pessoa prestativa, o que é você ser uma pessoa que gosta de ajudar, soa como puxa-saco, soa como ai, quer se mostrar, e não ligue para isso, não é? Nós estamos aqui para nós sermos pessoas melhores. Algumas pessoas vão entender, outras pessoas ainda não, né? Mas a gente sempre tem que entender que o nosso maior exemplo é Jesus. Como fala na escritura, como fala na passagem, a gente tem que se preocupar com o que Jesus pensa de cada um de nós, e não com o que os outros pensam, porque como nós pensamos das outras pessoas, né? A Eu gente acho que muitas tem muito vezes na vai questão julgando. da responsabilidade, tipo, da sua responsabilidade como indivíduo. E independente disso, Exatamente. você tem que fazer e pronto. E pronto, E exatamente. dependendo da Exatamente. sua responsabilidade, independente do jugo, no final, como a gente Exatamente. aprendeu, o jugo é Faça, Jesus que vai determinar faça. isso. Por isso que Jesus fala, muito sério com a gente quando ele fala que a sua mão direita não saiba o que faz a sua esquerda e faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Então, a gente tem que fazer, é como foi falado agora, como o Rafa falou, tem que fazer, faça. O que o outro vai falar é uma opinião dele, né? E cada um tem direito à sua opinião. A opinião das pessoas não define se é certo ou errado. Você, no que você aprende, que você vai definir o que é certo e o que é errado na sua visão de vida, não é? Ok? Tudo bem? Sim, isso Então aí. vamos à aula, gente. Vamos lá? Fechar nossos Estamos todos na mesma microfones. trajetória, né, Samantha? Vamos lá agora, então. Pessoal, hoje a gente vai falar do tema que vem trazer uma explicação muito profunda para a gente entender um pouco dos mundos, para a gente entender um pouco das moradas. Jesus vem dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Esse título, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Só para dar uma explicação assim mais geral para vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho segundo que apareceu. É um Evangelho porque a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. E o Novo Testamento são as passagens que tem de Jesus. E o Evangelho ele vem trazer essas explicações na luz do Espiritismo. E o que diz, e o capítulo que a gente vai estudar é esse que está no Evangelho, mas que faz parte do Novo Testamento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então a gente começa aqui no momento em que surgiu essa frase de Jesus. Os discípulos eles estavam um pouco inseguros, um pouco aflitos, porque eles sabiam que ia acontecer algo com Jesus, mas eles não sabiam o quê. Mas eles sabiam que já estava para acontecer alguma coisa com Jesus. Jesus sente isso,
nesse momento da Santa Ceia. Esse é o cenáculo, enquanto eles estavam lá. O cenáculo, na verdade, é um ambiente, né? Uma sala onde eles serviam as refeições. E ele estava ali reunido com os apóstolos, todos ali reunidos, e ele sente essa preocupação dos apóstolos, e ele vem dizer: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. João 14:1. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, para vocês saberem de onde surgiu tudo isso e por que que ele disse isso. Agora a gente vai começar a entender. Tá bem? Aqui, João capítulo 14, versículo 2. Então, se a gente considerar que cada estrela é um sol, em volta de Tá organizada a cozinha, filho? eu vou pedir para o pessoal, vamos fechar o áudio. Isso, obrigada, viu? Então, se a gente parar para pensar, considerar que cada estrela é um sol, e em volta desse sol existem várias estrelas, que são vários planetas circulando em torno de cada sol, então a gente consegue imaginar que existem muitas moradas. Ok? E aí, se a gente for pensar na teoria, na ótica da doutrina espírita, não tem razão de existir algo que não tivesse vida. Na ótica da doutrina espírita, é isso. Se existe algum lugar, é porque existe vida. E vocês já entenderam isso, porque a gente passou isso para vocês. E para que seria as estrelas? Somente para enfeitar o céu? Então, a gente tem aqui o exemplo de uma coisa. E aquelas que nós não vemos? Que a gente só consegue observar e ver com o uso do telescópio. Então, não adianta, essa teoria não basta. A estrela Cruzeiro do Sul, ela tem 5 estrelas. Em torno dela que a gente consegue visualizar através dos nossos olhos, são 5 estrelas. Em volta delas, tem 54 quando a gente usa o telescópio. É só um exemplo para vocês entenderem que tudo existe vida. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, Kardec vem perguntar para os espíritos se todos os globos que circulam no espaço são habitados. Gente, eu vou pedir para vocês abaixarem, desligar o áudio aí. Acho que é a Edila, a Márcia, tem um monte de gente com o áudio ligado aí, atrapalha. Aí, se todos os globos que circulam o espaço são habitados. E olha o que os espíritos vêm dizer. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita o primeiro na inteligência, na bondade e na perfeição. O que ele já quis dizer com isso? Que não é só a Terra, que a gente não tem que ficar se achando. Há, entretanto, homens que julgam espíritos fortes e imaginam que são pequenos, que o globo é pequeno. Ou seja, às vezes as pessoas se julgam tão fortes, tão evoluídas e acham que só existe tudo isso daqui. Mas, na verdade, é um orgulho de raciocínio. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Isso não existe, né, gente? Com tanto estudo que tem hoje, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa entender que todos esses mundos que estão habitados aí, eles existem vidas. Não vai existir do jeito que a gente consegue imaginar, olhando só para o material, que foi o que a gente falou em outras aulas. E na classificação didática, que são os mundos habitados. Kardec, ele fez uma classificação. Agora, é bem interessante que vocês prestem atenção. Kardec, ele fez uma classificação de 5 mundos que são habitados, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele cita um mundo que está lá no livro Gênesis, que é uma circunstância, não chega a ser um tipo de mundo, mas uma circunstância que vocês vão entender. E cita também
um mundo no Livro dos Espíritos que vem dizer o quê? Ele vem dizer de um mundo transitório. Veja bem, não é um mundo de transição, e sim um mundo transitório. Por quê? Porque aqui ele está falando de mundos habitados. Mundos habitados existem só 5, mas a gente tem um no livro Gênesis, que é uma circunstância que a gente vai entender o que é, e a gente tem esse que ele cita no livro dos Espíritos, que se refere a quê? Ele vem se referir, ele vem falar que é um mundo transitório, ou seja, não tem condições de ser habitado. Mas a gente vai explicar todos os mundos para vocês. Pode falar, Joá. Você levantou a mão? Então, não, como você vai explicar, eu não vou tirar minha dúvida ainda. Eu vou esperar terminar, até chegar essa parte da aula. Tá bom, tudo bem. Giovana, eu posso aproveitar então que o Johari não vai perguntar e fazer uma pergunta? Claro que vai. Pode perguntar. Tá, vamos lá. Você estava comentando que todos os globos que circulam no espaço são habitados. Sim. No entanto, são 5 mundos habitados. Não. Peraí. Aí a gente estava falando que todos os mundos, a gente tem o Sol, em volta desse Sol existem vários mundos. Se a gente pensar que cada estrela é um Sol e que cada estrela tem vários mundos habitados, é isso aí. E Kardec vem fazer uma classificação didática para que a gente possa entender em relação ao Livro dos Espíritos. Outros autores poderiam classificar assim, ó, 9 mundos, 10 mundos, 15 mundos, mas Kardec pegou 5, para que a gente possa entender, porque isso casa bem com tudo que a gente já viveu. E você vai entender os 5 mundos, e aí você vai entender melhor. Mas, Tá. além São desses 5 tipos de mundo, né? existe um mundo que é o transitório, que não há vida, porque aqui ele está falando de mundos habitados, ou seja, que existem vidas. Então, ele vem falar de um mundo transitório, porque não há condições de ser habitado, e ele vem falar de na Gênese, ele cita mais um mundo na Gênese, que é uma circunstância, e aí vocês vão entender. Então, eu vou falando a classificação dos mundos, a gente vai chegar lá e vocês vão entender tudo. E se tiver dúvida, pode perguntar, tá bem? Então, ele fala dos mundos transitórios. E o que acontece nesse mundo aqui? Ele vem dizer que a vida inorgânica, ela se derrama sobre o planeta pelo planeta sem que tenha encarnação de espíritos. Que mundo é esse? Então, vamos lá. As condições orgânicas ainda não permitem que isso aconteça, ou seja, nesse mundo transitório ainda não tem condições de ter habitação de espíritos. A Terra já passou por esse momento também de vida inorgânica. Por isso que uma vez a Samantha disse numa aula que isso daqui era um verdadeiro laboratório de almas, e algumas pessoas falaram, mas laboratório de almas, como assim? Vocês vão entender melhor. Porque quando a gente começa a entender, aí a gente fala, nossa, é mesmo, olha lá, ela falou, tinha a ver. Então, agora vocês vão entender como que a Samantha tinha razão. Vamos lá. Aqui tem a teoria, existe uma teoria, depois vocês podem até procurar uns vídeos no YouTube, se vocês tiverem interesse de pesquisar, que é a hipótese heterotrófica. Nesse momento, é um mundo transitório, ou seja, a vida inorgânica, ela se derrama sobre o planeta. Então, ali você vê lavas, vulcões, tudo vai acontecendo. E aí a gente também tem muitas células que ainda estão presentes nesse momento. Os aminoácidos, as proteínas, tudo isso. Tudo ali envolvido nesse momento. E aí, o que acontece? Acontece um momento ali que você tem uma quantidade muito grande de gás carbônico, sem oxigênio. Dá para ter vida naquele momento? Então, vocês vão começar a entender que aquele momento é um momento de ensaio para a vida. Então, ali você tem uma quantidade muito grande de gás carbônicos, vai acontecendo uma série de transformações celulares. Aí a gente tem uma parte que é muito interessante,
que ele serve como uma sopa, um caldo para todas essas substâncias, é o mar. Porque o que que acontece? Um processo de fermentação. E ali as células elas vão se modificando, elas vão se transformando, até que vão surgindo outras formas de vida. O que que vai surgindo depois disso? Vai surgindo as plantas, que começa a ter o processo de fotossíntese. O que que é esse processo de fotossíntese? É oxigênio. Aí começa a ter uma produção tão grande de oxigênio, mas uma produção tão grande de oxigênio ali naquele momento, que algumas plantas, a gente sabe que o oxigênio ele também é deletério. E aí você tem a morte de algumas plantas. Vocês perceberam? Por que que eu estou explicando a hipótese heterotrófica para vocês? Para vocês perceberem que tudo não aconteceu ao acaso, que tudo foi um experimento, que tudo foi se desenvolvendo, que ciência, religião e filosofia está tudo ligado. E nós não abortamos nenhum tipo de ideia que venha da ciência. Essa hipótese casa muito bem, está no Livro dos Espíritos, está em Kardec, quando vocês forem ler Gênesis, está tudo lá. Então, aí a gente tem aquela parte do calor, as células vão se transformando, vai aumentando o oxigênio, até que elas começam a consumir o seu próprio oxigênio, o seu próprio alimento, e aí tudo isso vai se equilibrando, a formação de oxigênio, de gás carbônico, e vão surgindo vida no planeta, nesse mundo transitório. Então, esse mundo transitório, dá para ter vida? Não é um momento de ensaio? Então, tudo vai acontecendo. Você tem ali a parte dos minerais, os vulcões, as rochas, aí chove, aquele vulcão que caiu ali naquele determinado local, vai se formando as rochas por conta do resfriamento da chuva, tempestade. Então, aquilo ali está tudo envolvido. Não tem como ter uma vida ali, um ser humano viver ali. Aí vão formando sempre, aí vai tendo a formação de vários seres. Tá bem? Vamos lá? Então vamos lá, eu vou ler para vocês o que eu expliquei. Hipótese heterotrófica, o que que é? Ela afirma que os primeiros seres vivos surgem na Terra, que surgem na Terra, eram organismos heterotróficos, ou seja, não produziam o seu próprio alimento. Ou seja, eles se alimentavam ali de restos, de tudo que tinha. Aí, de repente, tinha aquela sopa, aquele mar, e aí as células foram se modificando. Aí surge o quê? Os seres unicelulares, a transformação ela vai acontecendo de forma lenta. Quanto tempo durou tudo isso? 1,5 bilhão de anos. Tá bem? Então, é só para vocês entenderem. A evolução das espécies, ela vai acontecendo, os corpos mais estruturados vão surgindo. Então, ali é o início transitório da formação do mundo. Estruturas com mais habilidades vão surgindo, até que surge o mundo primitivo. Então, vocês percebem que é assim, a evolução dos mundos, ela não se dá por degraus, ninguém dá um salto. Ela vai acontecendo de uma maneira bem lenta, é uma rampa. Ela não dá saltos, nada acontece assim por acaso, tá bem? Ficou claro até aí para vocês? Eu passo para o outro mundo. Vocês querem tirar alguma dúvida? Eu tenho só uma perguntinha, Giovana. Então, por exemplo, a Terra já passou pela fase de mundo transitório, Já mas já, a gente não. Ainda existem mundos transitórios por aí, enquanto... vários, vários, Tá, vários. tá, Aí vocês vão ler lá na frente, eu vou falar. Pode ficar beleza. tranquila. Aí Obrigada. essa dúvida sua, Ana, na hora vai ser sanada. Pode falar, Vivi. Ótimo, obrigada. Acho que era um pouquinho da dúvida que a Ana estava falando, mas só para eu compreender aqui.
Giovana. Então, ele vai evoluindo. Ele saiu de um mundo transitório, passou por tudo aquilo que você falou, da hipótese heterotrófica, e aí ele veio para o mundo primitivo. Exatamente. Ele vai se transformando, evoluindo. O mesmo mundo. Evoluindo. Agora, quando a gente for falar do primitivo, você vai entender como acontece essa evolução também. É bem interessante. Tá bem? Tá bem, obrigada. Olha, se vocês se abrirem para o conhecimento, ele chega até vocês. Não é difícil entender. Toda essa transformação está lá na ciência. Então, mas eu tive que trazer, porque está na Gênese, está nos livros. Como é que eu vou ficar aqui só falando de mundo? A gente tem que sair um pouco do, né, e tentar entender na íntegra mesmo, para esse conhecimento se fixar. Porque a gente não falou que a doutrina é razão? Então, tem que ter um conhecimento que nada surgiu do nada, tá bem? E aí vai acontecendo as primeiras encarnações da alma humana, ali na parte primitiva. Nesse mundo primitivo, vai acontecendo as primeiras encarnações da alma humana. Nesse momento em que a gente vem falar de encarnação, que tudo vai acontecendo aí, que vai surgindo as primeiras vidas, dá para a gente falar de prova, de expiação? Não, porque nesse momento eles começam a desenvolver a parte intelectual deles. Esses seres começam a se desenvolver intelectualmente, então eles vão desenvolvendo primeiro a linguagem, a comunicação, né? A verbalização. Nessa fase de mundo primitivos, seres vão se elaborando cada vez mais, vai mudando a formação. Primeiro vem o homem de Cro-Magnon, aí depois vem. Primeiro vem o primeiro ser que aparece é o Erecto, né? Depois vem o homem de Cro-Magnon, depois vem o Homo sapiens. E cada um vai desenvolvendo mais habilidades de acordo com esses seres que vão surgindo. Então, um se estabelecia mais pela força física e um pela inteligência que ia se desenvolver. Então, ali não dá para falar de nada. Ali, aqueles seres que existiam, eles não sabiam nem que eles estavam errando. O erro que existia ali não dá para ser cobrado nada. Não tem aquela frase que Jesus disse, que até Samanta citou: a quem muito será dado, muito será cobrado. Dá para cobrar alguma coisa aqui nessa fase? É claro que não, gente. Se a maldade que eles faziam ali era uma maldade, então, que não sabia nem o que estava fazendo. Mas era uma fase mais rústica da pré-história, né? É um mundo primitivo ali mesmo, né? E aí a gente vem para a pré-história, que é aquilo que eu falei, surge o homem erecto, depois diversos processos evolutivos, até o ponto de atingir o Homo sapiens, que é a nossa origem. Nós viemos do Homo sapiens. Mas ele passa primeiro por um processo. Esse homem erecto, aí vem o homem de Cro-Magnon, vem o de Neandertal, mas ele não é uma linhagem nossa, é mais distante, esse que todo mundo fala, entendeu? E aí ele vai se misturando e tudo vai se evoluindo até que chega até o Homo sapiens. Mas o mais importante a gente entender aqui, nesse processo, é que quando chega ali no Homo sapiens, já vai desenvolvendo mais a intelectualidade, a verbalização, a comunicação. Ali, esse homem, ele já está mais destinado, assim, ele não é mais tão nômade, que fica assim de cidade em cidade, que muda de lugar o tempo todo. Ele já é uma mistura de nômade, né? Com um homem que já se fixa no lugar. Por quê? Porque surge a agricultura. E quando surge a agricultura, ele não precisa mais ficar saindo para caçar, para pescar, para isso, para aquilo. E se ele se fixa ali no lugar, outros também se fixam. E aí começa a surgir o quê? As comunidades, as sociedades. Vocês perceberam como tudo vai surgindo? E qual é o momento que a gente sai da pré-história e entra para a história? Alguém sabe me dizer?
quando a gente começa... Qual é o momento que a gente sai da pré-história e entra na história? Com a Quando a parte gente agrícola, talvez? desenvolve, Não quando a sei. gente começa, quando o homem começa a desenvolver a escrita. O raciocínio, Tá. a Não, quando ele escrita, começa a desenvolver a escrita. o Aí ele raciocínio. sai da pré-história e entra na história. Quando ele começa a escrever, que ali já é um momento. E quando isso vai começar a acontecer? Vocês não veem que nas cavernas tem os escritos, que eles faziam o desenho de como eles faziam, rituais e tudo mais? Ele já começa a desenvolver a escrita ali naquele momento. E aí é o momento que o homem sai da pré-história e entra na história. Nesse momento que ele entra na pré-história e ele entra na história, ele pode voltar para a pré-história? Depende, porque ali ele já está desenvolvendo o quê? O raciocínio contínuo. Então, ele sai da pré-história e entra em qual mundo depois desse? Um mundo de provas e expiações. Mas eu vou chegar lá. Então, o que acontece? Ali ele já está desenvolvendo o raciocínio contínuo. Ele saiu da pré-história e entrou na história. Ficou claro para vocês? Ô, Sim. Edila, fecha seu áudio. O Ed já estava fechado, O era o meu, da o Edila. meu estava fechado, eu estou quietinho. Era o da Edila que estava aberto, mas eu já fechei. Fechou? Eu não sei fechar, depois você me ensina, viu, Samanta? Então, ficou claro até aí para vocês? Eu acho que sim, né? Sim. Então, a evolução das primeiras encarnações dos homens, né? Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem dizer: esse então faz uma transformação, plantar, caçar, melhorar a sua linguagem e desenvolve a escrita. E foi tudo que eu já disse. E o período de desenvolvimento da intelectualidade, é um período que ele vai desenvolver a intelectualidade. E a chegada da escrita vem trazer a saída da pré-história. Está bem explicadinho aqui. Na questão 607A, Kardec vem perguntar aos espíritos. Eu expliquei essa questão lá atrás, mas eu vou voltar aqui porque é importante, é coerente ao assunto. Assim, pode-se considerar a alma como tem sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Então, Kardec quer saber se a gente pode considerar a alma tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Ele quer saber se a nossa alma passou por esse estágio. E olha o que os espíritos vêm dizer. Vamos lá. Nesses seres, cuja a totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza, pouco a pouco, e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Ou seja, ele passa por esse processo. Ele vem lá da criação dessa hipótese heterotrófica, que as células vão se modificando, né? Vai acontecendo toda aquela transformação. Aí ele passa pelo primitivo e assim vai seguindo. Pode falar, Jurá. Mas a alma, querendo ou não, ela não passa pelos estágios dos princípios vitais para a evolução também dela? Ou não? Eu não entendi a sua pergunta. Você pode perguntar novamente, que eu não ouvi direito? É, a alma, para a evolução da alma, eu sei que tem a questão dos estágios da vida, mas ela também não se desenvolve pelos princípios vitais? Ou eu Sim, não mas tenho o nada a ver? princípio vital, ele está lá desde a criação. Ele está lá desde a criação, do momento da criação. Ele vai se elaborando e vai se individualizando pouco a pouco. Mas isso vai acontecer em que momento? Nessa era primitiva, quando ele ganha vida. E em qual momento exatamente isso se elabora? A gente não falou do raciocínio contínuo?
Uhum. Quando ele começa a desenvolver o quê? Ah, Como é o intelecto. a intelectualidade. A gente não fala que ele sai da pré-história e ele entra na história no momento que ele começa a escrever. Ele já Uhum. começa a elaborar ali, ó, pouco a pouco. Só que não é cobrado nada no início desses espíritos. Por quê? Foi cobrado da gente, não foi cobrado da gente no início? Porque a gente já não tinha ali, a gente não, ali era um momento de desenvolvimento da nossa intelectualidade, das nossas tarefas. A gente ali, pouco a pouco, a gente foi ganhando, alcançando, coisa que hoje já não dá mais para ter desculpa. A gente já conhece muito bem todo o processo. A gente tem um raciocínio contínuo. A gente pensa, a gente executa, a gente faz, a gente cria. Entendeu? Uhum. É, É, Giovana, Oi, Samanta. tá. É que, assim, o Johari, ele perguntou aqui também no chat, referente se existem tipos de almas, né? Assim, existem, sim, várias escalas de espíritos, né? Mas eu entendi a sua pergunta anterior. É, Então, essas Nós vamos escalas a gente evoluindo. vai falar aqui. Não, é que ele perguntou aqui, então, assim, só para tirar, na, na, na era vegetal, nós ainda não temos uma encarnação ali. Não, Então, não. ali existe um princípio vital, porém não existe um espírito, tá bom? Esse espírito ele vai ganhar o raciocínio contínuo, e isso ela vai falar agora, certo? Vou falar. Aqui nessa pergunta, Isso. Jorra, já vai respondendo um pouquinho da sua vida. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco. Ou seja, isso vai Aham. acontecendo de uma maneira criativa, gradativa. Gradativo. Ninguém vai chegar e vai falar, ó, agora você já é responsável por tudo. Isso vai acontecendo paulatinamente, tá bem? Mas vamos lá. Giovana, desculpa, pode voltar só na pergunta, um pouco, só um pouco na pergunta, Ah, por naquela favor. pergunta aqui. Espera aí. Não, nessa mesmo, na 607. Isso, 607. espera. O que você precisa? Peraí, pode considerar. Não, só queria entender a pergunta. Ah, Considerar tá. a Assim, alma. pode-se Tá, considerar tá bom. a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? O que que ele quer saber? Uhum, Que a nossa alma passou por esse processo desde lá de trás, tá bom, entendeu? Então é isso. tá bom, E ele vem obrigada. dizer que esses seres que a gente está longe de conhecer, que o princípio inteligente se elabora e se individualiza e vai se desenvolvendo pouco a pouco. Tá bem? Sim, Agora obrigada. vamos lá. Espera aí, eu acho que eu pulei uma frase aqui. E, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Quando que ele vai se tornar espírito? Lembra que a gente falou lá naquela aula, né, dos elementos gerais? Quando que ele vai se tornar espírito? Quando ele atinge já o raciocínio contínuo de todas as coisas. Mas ele vai se desenvolvendo, é um trabalho de germinação. Kardec já dá aqui a pista para a gente, que isso vai acontecendo pouco a pouco. Tá bem? Então, aí, mundo em primitivos. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Ele começa a entender que tudo que ele faz tem uma consequência ali. E é quando o espírito começa a se individualizar e começa a ter noção desse livre-arbítrio que é dado para ele. Ele vai começando entendendo uma porção de coisas. Nada é cobrado até aí. Nada é cobrado do homem até aí. Na questão 607b, Kardec vem perguntar: esse período de humanização começa na Terra?
Acho que vocês vão lembrar. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período humano começa para o espírito geralmente em mundos ainda mais inferiores. Mas não existe só mundos inferiores, existem outros mundos superiores também. Mas onde tudo começa é lá, nesses mundos inferiores. E a Terra, ela evoluiu, ela não chegou aqui do nada, todo mundo nas nossas casas. Ou seja, ela também passou por esse processo. Ela também passou por esse processo. Pode falar, Joá. Então, essa é a minha dúvida que eu fiquei um pouco encucado, assim. Que nem a Terra, ela já foi um planeta de transição, certo? E ela Já estava no período não de é transição, é um período transitório. transitório. Isso, é. Você E vai ela estava nesse entender a diferença, por que não é transição e sim transitório lá na frente. mas, tipo assim, o planeta tava nesse período de transitório laboratorial, assim. E, Isso tipo, mesmo, você falou que começou a surgir a vegetação, etc. E as químicas que fizeram os protozoários e etc. Até chegar até chegar no ser vivo mesmo, o humano. Só que exatamente. antes disso, por isso que eu perguntei processo, deixa eu olhar aqui de novo no chat. Princípio vital. Do princípio O princípio vital. vital. Porque tem o princípio vital mineral, vegetal Não, e tem um princípio vital que habita no mineral, que habita no vegetal e que habita no nominal. É um princípio vital. É E um, o princípio tá? vital que vai habitar no homem, ele é diferente, ele sofre É. modificação. O Vai princípio mas sofrendo as vital que está no modificações. vegetal, o princípio vital que está no vegetal, ele é próprio para o vegetal. O que está no Exatamente. mineral, ele é próprio para o mineral. E o que está em nós, ele é próprio para nós. Então, ele vai mas Exatamente. se elaborando, se modificando, uhum. pouco a pouco, até surgir para a gente, até encaixar para a gente ser um ser vivo, entendeu? Então a gente, em tese, em partes, assim, a gente passa por esse princípio vital dividido em três partes. Sim, É, sim, todo mundo e só passou que por quando o isso. planeta Terra está nessa parte de elaboratorial, assim, da transitório, a gente está fazendo parte desse mundo vegetal, certo ou não? Sim, também, com certeza, você Mas passou por não. isso. Mas, de uma É, certa forma, é assim, é como se fosse um bolo, né? O Costa, ele explica de um jeito que eu Uhum, acho muito legal. Então, você tem a farinha. Você não tem vários grãozinhos de farinha? uhum, Aquilo vai compor toda aquela. Não é que todo mundo vai ser um alface, uma pedra. uhum, Você entendeu? Tudo aquilo vai uhum. compor e vai formar aquele ser. Pode ser que vários se compõem para formar um. uhum, Claro, exatamente. Então forma aquele um até que o espírito desenvolva o intelecto, que ele vai passar a se tornar um espírito exatamente. individualizado, certo? Tá. Exatamente. Naquela questão 607A do Livro dos Espíritos que eu citei aqui, ele vem falando que ele vai se elaborando e vai se formando pouco a pouco. Nada acontece de uma hora para outra. Tá bem? Então, Vamos lá? É, então todos os mundos. Então, antes, só a última coisa. Você falou que a gente passa pelas transições de mundos mais inferiores, assim. Então seria nesses mundos de transitórios, certo? Exatamente. Mas Ah, existem até a vários gente mundos. passar para o mundo de. É que está aqui nessa pergunta, Joá. Ó, o que ele pergunta para o espírito. O que você quer saber, o Kardec também perguntou. Ele falou assim: esse período de humanização começa na Terra? E ó, que os espíritos vêm dizer. Não estou tirando nada da minha cabeça. Está lá nos livros. Tudo que a gente faz é das obras básicas. Está lá. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período humano começa para o espírito, geralmente em mundos ainda mais inferiores, porque agora ele já não está mais nessa questão mais laboratorial.
Hoje ele não está, mas ele passou por isso também lá atrás, entendeu? Mas hoje existe também um dos mais inferiores que trazem essa formação desde lá de trás, entendeu? Deus nunca Uhum. para de criar. E nesses mundos mais inferiores, nós estamos como princípio vital, não como espírito. Isso. Exatamente. Era isso que eu quero que o Johá entenda. Nesse Enquanto processo inferior, princípio tá vital, a acontecendo vida. e vai ativando. Não, isso eu entendi já. Essa era a minha dúvida. Ótimo. Isso, ótimo. Ficou Princípio claro? vital já tem vida, porém não tem um espírito. Ainda Individualizado, sim. Não. Isso eu Sabe por entendi que a já. gente tem que tirar um pouco isso? Porque senão existem muitas pessoas que começam a falar que lembram de quando era um cachorro, de quando era um elefante, de quando era um macaco. E nós, como não éramos ainda um espírito com raciocínio contínuo, nós não vamos trazer essa lembrança. Do mundo animal, nós trazemos o instinto somente, tá bom? Falou, Giovana. Obrigada, Eduardo. Então, gente, vamos lá, senão não vai dar tempo, porque ainda eu quero falar as outras coisas. Espera aí, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ah, então tá bom. Sim, sim. Deu uma travadinha aqui, não sei. Ai, foi. Será que eu passei demais? Ah, tá, tudo bem. Aqui, ó, deu certo. A questão 122 do Livro dos Espíritos, ele vem perguntar: como pode os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Vamos lá? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve para o lado ou para o outro? Ele quer saber como que eles sabem definir o bem e o mal. Tem uma tendência para o bem ou para o mal? Ficou clara a pergunta? E aí os espíritos vêm falar. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, é dado o livre-arbítrio para esses espíritos lá quando está tudo se formando? É claro que não, não tem a formação ainda do espírito. Lá só está o princípio vital. Agora, quando ele vai se formando, pouco a pouco, quando ele vai se elaborando, aí ele já tem consciência das atitudes dele, e aí sim ele vai adquirindo o livre-arbítrio, tá bem? Ele só se desenvolve quando o espírito adquire a consciência de si mesmo, do que ele está fazendo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa alheia ou à vontade do espírito. Ou seja, não teria livre-arbítrio se alguém chegasse e falasse: ó, você só pode fazer isso, 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 isso e isso. Está determinado para você ir até aqui, você não vai mais. Como é que esse espírito vai errar? Como é que esse espírito vai aprender? Ele vai desenvolvendo o livre-arbítrio dele, vai entendendo as coisas pouco a pouco. Então, vamos lá. A causa não está, aí ele vem dizer do livre-arbítrio, que a causa não está nele, mas no exterior, nas influências em que ele cede em virtude da sua espontânea vontade. Ou seja, ele vai ter uma tendência ali para o bem e para o mal. E aí ele vai cedendo essa influência de acordo com aquilo que ele também tem dentro dele. Mas aquilo vai ter consequência. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação. A tentação é o quê? É aquilo que nós temos dentro da gente. Não é tentação de demônio, de Satanás. Gente, esquece isso. Na doutrina espírita não existe isso. A tendência é aquilo que a gente tem e que muitas vezes a gente quer fugir, mas na verdade você está correndo atrás daquilo. Né? Então, nós precisamos, Kardec vem trazer a proposta de trabalhar as nossas tendências, para que tudo isso seja melhorado. E aí ele fala aqui, ó, uns cederam e outros não, outros resistiram. Não, eu não vou fazer isso. O que é prova? Então, é só para a gente ver.
é uma oportunidade de crescer. Por exemplo, você gostaria nessa vida de ser um médico. Vai ser uma prova. É dada essa oportunidade para o espírito? Claro, de acordo com o merecimento dele. Você quer vir aqui, você quer servir, vai passar pela medicina, você vai ajudar as pessoas, vai descobrir coisas. Então, vamos proporcionar um ambiente para isso, para que você passe por essa prova, né? Agora sim, se você fizer dessa prova algo tão desastroso, você começa a cobrar de quem não pode, você não faz uma caridade, você é um médico que você faz aborto, você transforma essa prova em quê? Alguém sabe me Expiação? dizer? Numa expiação. Então, uma prova pode se tornar uma expiação, mas uma expiação não se torna uma prova, se torna um reajuste. Ficou claro? Não, Giovana, repete de novo, Ó, desculpa. veja bem, você vem aqui e passa por uma prova. Eu vou ser médica, mas eu começo a fazer um monte de aborto. Aí eu faço um monte de coisa errada porque eu não estudo, as pessoas perdem a vida. Você transformou essa prova em quê? Que você pediu para vir para cá e passar por ela. Numa expiação. Expiação. Você entendeu? Uhum. Claro. Não, Então, depois do que você uma falou prova, que... você pode Isso. transformar uma prova em uma expiação, caso você não Uhum. cumpra ela bem feita. Mas você Tá. não pode transformar uma expiação numa prova. Porque Ok, aí era isso. expiação é outra coisa. A expiação é aquilo que você vai ter que reparar. Ok? Mas você pode também Sim, vir na sua jornada aqui na Terra, você pode vir com uma prova, você pode vir com uma expiação, com coisas diferentes. Então, você vai passar por uma prova, você vai ser médico, você vai expiar um erro do passado que você teve. Pode passar por várias coisas? Pode, mas aquela prova determinada que você passou, ela não vai virar uma expiação, só se você quiser. Não esquecendo, né, Giovana, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Exatamente, mas agora eu vou falar disso daí. Então, gente, o que é expiar? É sanar, é quitar algo que você deve. Às vezes a gente erra tanto que às vezes a gente vai pagando a prestação, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até a gente quitar tudo, né? Mas a gente chega lá. A expiação tem como finalidade, olha, eu trouxe essa frase porque é muito bonita, né? Está no livro do Divaldo, psicografado por ele através do espírito de Joana de Ângeles. O livro se chama Plenitude, e ela vem dizer o que é expiação. A expiação, ela tem como finalidade fazer o espírito retornar o que ele era antes da queda. Então, prestem atenção. Você espiou, você fez um bocado de coisa ruim, e aí você veio para cá. Aí você começa a consertar tudo. Pronto, consertei. Não estou mais roubando, não estou mais mentindo, não estou mais enganando, não trapaceio ninguém. Então, eu voltei para o ponto aonde eu estava, e você não evoluiu ainda não. Você só voltou para o ponto que você estava antes de cair. Através do orgulho, do egoísmo, da mentira, das tendências que você tem dentro de você. Essas são as suas tentações. Entenderam? Então, vamos lá. Mundo de provas e expiações. Que mundo é esse? Então, a gente já falou de alguns mundos. A gente falou de um mundo transitório, a gente falou do mundo primitivo e agora a gente passa para o mundo de provas e expiações. Opa, então aqui ele já sabe o que ele está fazendo. Ele já tem livre-arbítrio, ele já sabe definir o bem e o mal. Mas ainda assim, nesse mundo de provas e expiações, existe muita maldade. Existem pessoas que escravizam os outros. Entenderam? Existe a escravidão, existe a mentira, existe as guerras e uma porção de coisa. Tá bem?
Em uma cidade, agora a gente vai pensar aqui que é uma coisa muito bonita que eu trouxe para vocês. Pode falar, Rodrigo. Rodrigo, Oi, Giovanni. pode Oi, tá me falar. ouvindo? Eu tô. Não, na verdade é sobre o slide anterior, porque eu lembro que no Introdução à Doutrina Espírita a gente aprendeu que o espírito não regride, Não, né? ele não E vai eu acredito que regredir. eu acredito que é no quesito do conhecimento dele, né? Mas no caso, se ele fez alguma falta, ele recai no sentido de reparar aquela falta, mesmo ele sabendo que ele estava errado, é isso? Exatamente, ele errou. Ele vem, o que ele aprendeu ali na parte intelectual, as coisas que ele adquiriu até aquele momento, ele não perde, ele não regride. Mas ele quer espiar aquilo que ele fez, porque a consciência dele pede. As leis divinas não estão gravadas na nossa consciência. Então a consciência pede. Olha, vai lá, repare, e ele vai e ele repara. Então ele volta até o momento ali da queda, repara aquele mal dele que ele fez, e aí ele deslancha. Mas ele também pode pegar Ah, mas ele também pode pegar daquela grande queda que ele teve e deslanchar mais ainda. Só depende de nós. Só depende de nós. entendi. Então, quando Ele pode transformar aquela expiação, aquilo que ele fez de ruim, em um tantão de coisa boa. Basta ele querer. Entendi. Então, quando é falado que o espírito não regride, é relativo ao conhecimento. Ele pode ser, se eu fizer uma coisa, eu posso ser, por exemplo, enviado para um planeta mais inferior para espiar essa falta que eu fiz num planeta superior, por exemplo. Mesmo eu sabendo Exatamente. que o Exatamente. intelectual não entendi. Obrigado. Eu vou explicar isso aqui também, você vai entender melhor, Rodrigo. Então, ele vem falar aqui numa coisa muito interessante que eu tirei do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Em uma cidade, uma população não se encontra no mesmo lugar. Por exemplo, eu me encontro no mesmo lugar que aquelas pessoas que estão nos presídios, que estão nos hospitais, é isso que ele quer dizer. Então, vamos lá. Tem gente que está no hospital se recuperando. Tem gente que está nos presídios e cumprem pena. Tem gente que está em liberdade. Tudo foi se modificando. Olha que interessante. No mesmo planeta, a gente tem um tantão de situações ali. Nem todo mundo está no mesmo nível, né? A gente tem a pessoa que está lá no presídio, o outro que está cumprindo a pena, o outro que está no hospital se recuperando. E aí a gente vai entendendo. Vamos mudando e caminhando. Quando Jesus disse, nós também vamos saindo dos nossos presídios. Nós também vamos saindo dos nossos hospitais. E nós vamos caminhando e nos curando. Fica legal, né? A gente entender também. Tudo que tem lá no livro do Kardec tem uma explicação bacana. Mundos de provas e expiações, onde o mal predomina. A escravidão, os crimes, a exploração do homem pelo homem, tudo que eu já falei. E por quê? Vamos lá. Na questão 932, Kardec pergunta para os espíritos, por que na Terra a influência dos maus é maior que os bons? E olha o que ele diz, por fraqueza diz. Os maus são intrigantes, audaciosos, os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles assumem o controle. Os maus são audaciosos, olha o que o Espírito vem dizer. E a hora que eles quiserem, os bons também assumem o controle. E aí tem uma questão, o bem e o mal que se faz é produto das boas e das más qualidades que você possui. Ou seja, o problema não está externo. Senão todo mundo sairia aqui da Terra e iríamos para outro planeta, e aí estaria resolvido, todo mundo ia ficar bonzinho. O problema está interno, está em nós. Não fazer o bem, que se é capaz de fazer, é então o resultado de uma imperfeição. Agora vocês vão parar e vão entender essa questão do bem e o mal. O que acontece? Quando você faz o bem, aquelas pessoas chegam assim, eu não faço mal, mas eu não posso não fazer o bem, mas o mal eu também não faço. Mas deixar de fazer o bem também é uma imperfeição.
E aí a gente ganha o quê? Um número de omissos. Pessoas omissas. Elas não fazem o bem, não fazem o mal, mas também não fazem o bem. São os omissos. Quando os omissos deixarem pararem de ficar se omitindo e começarem a tomar uma posição para o bem e começar a fazer o bem, ajudar mais as pessoas, o bem vai ganhando força. E o mal vai perdendo força. Então, a gente tem um número equilibrado, bem e mal e omissos. E não fazer o bem também é uma imperfeição. Não adianta você chegar e falar, não faço mal, mas também não faço bem, mas também não faço mal. Você também está ali no jogo, você está imperfeito. Não está na vantagem nenhuma ficar se omitindo ali quando você está vendo uma pessoa precisando de ajuda. E aí, se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas também pelo bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida terrestre. Vocês viram que legal? Olha, veja bem, o bem e o mal que se faz é produto das boas e das más qualidades que você possui. Não fazer o bem que é capaz de fazer é, então, o resultado de uma imperfeição. Não adianta você ficar ali alheio. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, se você não faz o bem, é uma imperfeição, uma fonte de sofrimento. O espírito deve sofrer não só por todo o mal que ele fez, mas pelo bem que ele poderia ter feito e não ajudou ninguém. Interessante, né? Muito legal a gente usar o livro dos Espíritos, né, Samantha? E na questão 1019 do livro Muito dos Espíritos, esclarecedor, né? é lógico. E aqui, ó, na questão 1019, foi o que eu já expliquei, que o mal é a ausência do bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Ah, não faço mal. Faço mal para ninguém, estou aqui. Não, mas você também precisa ajudar as pessoas. Tem aquela frase, né, Giovana? Ah, eu não matei, eu não mato, eu não roubo. Eu não faço nada, Que você é uma bom, santa, um que amor. bom. Mas também não ajudo ninguém. Ah, Fala, não ajuda Johan. ninguém. Pode falar, Johan. Tem uma dúvida só, né? Tem um livro que eu tô lendo, Alegria e Triunfo, é, é, e nele diz que, eu não sei se tem a visão espírita, mas ele fala que o mal, ele não existe, que na verdade só existe o bem. O mal é a ausência do bem. O mal é a Ó, ausência do bem, Johan. Fica muito esse fácil. livro, Ele é, existe, sim, ele está dentro do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Mas quando a gente vai trabalhando essas nossas questões internas, o mal vai deixando de existir. Ele é só já, um momento, ele não existe, ele não se estabelece por si só. Eu sou aqui o mal e pronto, acabou. Não, ele é frágil. O mal ô, também cansa. Giovana, Pode falar, Samantha. então, esse livro, eu conheço esse livro. Ele é um livro que ele não tem uma profundidade grande, Johan, mas no Uhum. contexto de quando ele fala que o mal não existe, ele pode ser visto dessa maneira. É que, às vezes, o que aos nossos olhos é mal, na verdade é o bem. Um exemplo básico é, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que ela tem câncer. E esse câncer vai fazer ela sofrer, porque é uma doença muito, muito agressiva. Aos nossos olhos, isso é ruim. A pessoa, se ela não for bem espiritualizada, é claro que ela também vai achar que isso é ruim. Mas essa doença é a única coisa que vai depurar o espírito dessa pessoa. É Então, pedagógico, né? muitas vezes o mal, ele, aos nossos olhos, ele é aquela coisa e na verdade, ele não é o mal. Porém, o que a Giovana falou faz todo sentido. Nós sabemos quando nós estamos sendo maus, né? Nós sabemos quando a gente faz uma fofoca, quando a gente conta uma mentira, quando a gente rouba alguma coisa. Isso é mal. Então, existem várias formas de você colocar o mal é mal, né?
Se você tem consciência de que você sabe que é errado, é mal, né? Então não tem como ele não existir. É que nem tudo é mal do modo como nós olhamos. Aí é outra história, tá bom? Mas isso então cai na questão que eu perguntei da questão da moralidade, né? Hum. Moral é Deus. Por isso que eu respondi para você. Nós estudamos Jesus porque o nosso exemplo de moral vem dele, não das pessoas. Então, Ele é a o lei nosso dos modelo, né? homens, a lei dos homens, ela tem falhas enormes, que isso mexe muito com a moral dos homens. Por isso que nós temos que ser moldados às leis de Deus, respeitando a lei dos homens, porque vivemos em sociedade, mas a nossa moral, ela não é forjada com o que nós aprendemos aqui na Terra. Ela é forjada com o que nós aprendemos espiritualmente aplicando na nossa vida. Porque a nossa moral, ela tem que ser moldada em Jesus. Ele tem moral, né? O resto só está aprendendo. Exatamente. Que a gente tem que entender também que o mal, ele é temporário, ele não se estabelece, Aham. ele não se Mas, estabelece o tempo todo. Ele é não. frágil, ele é frágil. A Samantha sabe, você pega ali um espírito sofredor que está induzindo uma pessoa ali ao suicídio, quando a gente está lá no A8, a gente vê isso. Ele não consegue falar, se ele tá se passando por um espírito bonzinho, e fala 5 minutos de Deus para ele, ele não se estabelece. Ele não se estabelece por muito tempo ali. É uma fragilidade da pessoa. Ela tem que impor aquele ego, aquela maldade para se fazer de forte. Mas é tão fraco, é tão frágil, João. E é muito temporário tudo isso. Porque a gente já veio de um período que, se você for parar para pensar, você vai lá na época da Inquisição. Hoje a gente aceita ver uma pessoa queimada em praça pública? Hoje a gente aceita, se você estiver passando numa esquina e um está lá arrancando o olho do outro, você vai aceitar isso? A gente não aceita mais, a nossa moral já não aceita mais isso. Sinal de que a gente está evoluindo e que a perversidade ela vai perdendo o caminho. Tá bem? Vamos lá. Mas você não acha. Não, tá. Eu não vou ficar me estendendo, não, mas é isso mesmo. No Pode continuar, finalzinho, então. guarda um pouquinho que a gente, Uhum. que a gente abre para você falar também, tá bem? Segura aí Tá. só um tiquinho. Se aí eu não falar, aí você pode perguntar, tá bem? Aí, ó, o que os omissos que não fazem o mal, veio falar o que eu já expliquei aqui. Kardec veio dizer que em um mundo de provas e expiação, o mal e o bem são um número muito pequeno. Você tem o mal, você tem o bem. E que os omissos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, deixam o mal em evidência. Ou seja, porque se você começa a fazer o bem, o mal não ganha tanta evidência. E quando todos começarem a praticar o mal, o bem, o mal perde a força. O mal, portanto, aí no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, através do espírito de Emmanuel, ele vem dizer que o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam, e que a terra em si ela sempre foi boa. Ou seja, não é o lugar geográfico, e sim o que você tem dentro de você. De sua lama brotam, esse daqui é tão bonito, gente, de sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Então, quando a gente fala da terra, quando a gente fala do lugar onde a gente está, é para a gente pensar que acontecem tantos milagres todos os dias. Olha o que nasce do pântano, a mais bela flor. Não é, gente? Então, é para a gente pensar. O que são mundos de regeneração? Então, a gente sai de um mundo de provas e expiações e agora a gente começa a falar de um mundo de regeneração, de regeneradores, ou seja,
regenerador, não é regenerados. Ou seja, ainda tem sofrimento. Ainda tem sofrimento. Só que de uma outra forma. Então, vamos lá. São mundos intermediários entre os mundos de provas e expiações. Ou seja, você sai de um mundo de prova e expiações e entra num intermediário, que é o de regenerador. Mas isso não quer dizer que está todo mundo bonzinho, mas o mal perde força aqui. Ele tem menos evidência. Então, passar por uma expiação no mundo de regeneração se torna mais leve, se torna mais fácil do que no mundo primitivo. Tá bem? Então, aqui a gente tem mais a predominância do bem, ou seja, a gente tem a predominância do bem. Não é que o mal não exista, mas o mal é um número menor. Perguntas. Predominância, foi o que eu falei, é em número menor. Então, existe o mal? Que foi a pergunta que o Johá fez. Existe, mas ele vai perdendo força à medida que nós vamos nos evoluindo e vamos praticando bem. Mundos regeneradores. Nessa fase de regeneração, as almas que irão espiar buscam forças. E elas encontram, porque é mais leve, no sentido, a atmosfera toda, de uma certa forma, é um pouco mais leve. E na questão 114 do Livro dos Espíritos, eles perguntam: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles mesmos que procuram melhorar-se? Aí, ó, tá todas as suas questões aí, João. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de ordem inferior para uma ordem superior. Ou seja, você não morde mais, você não trata mal mais as pessoas, você não mata, você não mente, você se melhora. Você passa de uma ordem inferior para uma ordem superior. Logo, se você passa por uma ordem superior, você vai para que mundo? A tendência é para você ir para um mundo melhor. Mas você também pode escolher ir para um mundo inferior para ajudar pessoas a se evoluírem também. Como aconteceu aqui na Terra. Nós tivemos as influências de pessoas da arte, da cultura, entendeu? Tudo isso para elevar o nosso planeta, na área da medicina, na área da ciência. Espíritos superiores que estavam lá em capela, muitas vezes, e que vieram para cá para nos ajudar. Que nem o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Dr. Bezerra de Menezes, ele era um médico que ajudava muito as pessoas, ele tinha uma espiritualidade também muito forte, né? Assim como o Chico. Todos eles vieram, esses espíritos, geralmente, eles não vêm com uma prova, eles já vêm assim com uma missão, né? O Chico foi uma missão, né, o Samantha? Então, O eles vêm para cá Chico para trazer, foi, para contribuir, né? foi uma missão do Chico, mas a gente sabe que Chico também veio fazer resgates da vida dele, É né? claro, Então, assim, sempre você vem resgatar a alguma gente coisa. é porque assim, só para desmistificar que quem vem por missão já é puro. Não, não é Puro foi isso. só Jesus. Se ele Mas vem com uma vem com missão, uma escala bem alta. se ele vem com uma missão, ele já é um espírito mais evoluído, mas ele tem as suas Sim. coisas ali para se melhorar, né? Aham. Aham. Vamos lá? Quando vocês tiverem a aula sobre a escala espírita, aí vocês vão entender melhor essa. Aqui é é a formação dos mundos, né? Geralmente, aí vocês vão entender a escala dos espíritos também. Então, ele estabeleceu essa escala de uma forma didática para que as pessoas pudessem entender que tudo vem evoluindo desde lá da sua formação até aqui, até outros mundos, aliás, né?
Não para aqui, pelo amor de Deus. Então, Allan Kardec cita 7 características do mundo de regeneração. Quais são essas características? 3 características estão fora do homem. Seus corpos, como são? São comuns, são como os nossos. Então, não tem nada de tão assim evoluído, né? Não é um mundo superior, ou seja, a gente ainda não está no mundo superior. O homem sente um alívio muito grande habitando nesse mundo de regeneração, porque ele espia com mais facilidade. E 3 características estão dentro do homem. Qual que é essa? O desejo ardente de viver a lei de Deus. Então, quando ele habita nesse mundo de regeneração, ele tem essa vontade de viver na lei de Deus, ou seja, de fazer o bem, ajudar as pessoas, a preocupação com o senso de justiça, se preocupar com o próximo. Então, ele já tem isso nele. A vitória do homem sobre as suas imperfeições morais, ou seja, ele vai lutando para poder o quê? Se melhorar moralmente, né? Melhorando as suas imperfeições. Isso é muito bonito. E 4 imperfeições que o homem vence para entrar no mundo de regeneração. O que que ele vence? Aí, Kardec vem citar como se fosse o ópio, porque é como se fosse uma droga. Então, cada letra desse ópio representa alguma coisa. Vamos lá. O ódio, a letra O. A paixão, que é o P. A inveja e o orgulho. Então, quando a gente entra no mundo de regeneração, quando você entra no mundo de regeneração, você já venceu muito disso. O ódio, a paixão, a inveja, que bate muito com o que apresenta o mundo de regeneração. O desejo ardente de servir, de ser melhor. E a 7ª e última, habitar esses mundos sem condição plena de permanência. O que isso quer dizer? Habitar esses mundos sem a condição plena de permanência. Ou seja, ele não é pertencente àquele mundo, ele está, mas ele não pertence. Ou seja, em qualquer momento ele sai daquele, a partir do momento que ele evoluir, isso é muito bom, nós vamos evoluindo e vamos para outros mundos. Caso ele não consiga se manter o padrão, se ele não conseguir manter o padrão no mundo de regeneradores e começar a fazer coisa errada lá, ele volta para trás. Que é a pergunta que alguém me perguntou, que alguém fez. Agora não lembro quem foi que me O perguntou. Rodrigo. Foi o Rodrigo. Rodrigo perguntou, está aqui a pergunta. Habitar esses mundos sem condição plena de permanência. Ou seja, você não pertence ali, você não vai criar raiz ali. Ou seja, você vai evoluir. Ou se você não se manter naquele mundo e errar, você volta. O que isso também não é uma coisa tão ruim. Você passa por um outro mundo e volta para lá, mais firme, mais seguro. Nada é para o mal, sempre é para o aprendizado. E aí, isso é ruim? Não, porque suas conquistas continuam com ele, que foi a pergunta que o Rodrigo me fez. Ou seja, as conquistas que ele teve continuam com ele. Ele só vai trabalhar aquilo que fez ele cair. E os mundos ditosos e felizes? Não dá para falar do mundo assim, tão, né? Se a gente, do mundo tão mais elevado, se não passou pelo mundo de regeneração. Mas dá para a gente sentir o que é. O bem sobrepõe o mal, em todos os sentidos. O mal não vigora, os corpos são mais sutis, ou seja, a gente não tem essa matéria tão, né? Que os nossos sentidos permitem, só os nossos sentidos permitem ver. Lá nesse mundo, os corpos são mais sutis. A infância é mais curta, não tem essa necessidade de passar por uma infância tão longa. A comunicação é mental. Se a comunicação é mental, o que é que não tem aqui? Mentira.
Porque se eu mentir, você vai saber que eu estou mentindo. Então, se a comunicação é mental e não existe mentira, que é uma das coisas que nos leva a cair, né? É uma das imperfeições que nos levam à ladeira baixa. Então, é para a gente pensar aí que essa comunicação é mental e que não tem mentira. E não existe mais processo expiatório, ou seja, aqui ninguém mais expia. É um mundo mais evoluído. Só que eles ficam lá parados sem fazer nada? O que vocês acham? Não é um mundo inútil. Eles têm uma vocação de cuidar dos mundos que ficaram para trás. Então, ninguém fica ali exalando a sua própria luz e meditando em torno daquilo. Gente, isso não existe. Todo mundo trabalha. Então, o compromisso que eles têm é de cuidar daqueles mundos que ficaram para trás. Tá bem? E o mundo celestial? Para a gente falar isso, não dá nem para imaginar, né? Porque é um mundo de evolução das almas. O mundo de evolução das almas é muito grande. É a perfeição. E o bem predomina o tempo todo. O tempo todo. É o bem. Mas ninguém fica inútil, da mesma forma. Está todo mundo trabalhando. Os corpos são diferentes. A leveza de suas almas. A relação amigável entre os povos. Não há necessidade de refazer caminhos. Esse é um mundo que um dia a gente chega lá, né? Vamos trabalhando para isso. Uma hora a gente passa por ele. Agora, o que é esse mundo de transição? Olha, não é o mundo transitório que eu falei lá na frente. O mundo transitório é um mundo que não tem vida ainda, não existe ainda pessoas, né? Não existem ainda seres vivos e está tudo se ensaiando pela vida. Aquele é um mundo transitório. E os mundos de transição? É o quê? Pode falar, Gilrá. Só que abre É, isso. é, o planeta, o ser humano, ele não, ele vai evoluir de acordo com o planeta Terra, e, tipo, ele vai ficar nele até ele, por exemplo, se tornar um mundo celestial, ou, tipo, o espírito vai evoluindo e ele vai transitando em mundos mais evoluídos. Então, agora eu vou falar sobre isso. Agora eu vou falar e eu acho que vai responder bem suas perguntas, tá bem? E aí, se não Giovana, responder, se você ficar com alguma dúvida, eu te falo, mas agora eu vou falar sobre isso. uhum. Então, mundo de transição, o que é mundo? Não é um mundo, na verdade, é uma situação. São fenômenos que fazem a transição de um mundo para o outro. É como se fosse a dança das cadeiras. Então, é assim. Todo mundo que está aqui não conseguiu evoluir. Esse tantão de gente que está aqui não conseguiu evoluir. Essas pessoas não vão conseguir acompanhar o planeta. Então, o que eles vão fazer? Eles vão serem retirados. Sai uma leva e entra uma leva. Ficou claro? Então, sai uma leva e entra outra leva. O que não é permitido nesse momento de transição é que, por exemplo, se eu sou muito evoluída, aí eu vou para um mundo mais celestial. Não. No momento de transição, quem é mais evoluída fica para ajudar quem precisa. Esse momento de transição aconteceu há pouco tempo aqui na Terra. Vocês acompanharam a Covid. Quantos foram retirados? Mas a gente também não pode dizer que aquele tanto de espírito que foi embora, né, foi porque não aconteceu, não conseguiu acompanhar, ou porque eram pessoas ruins. A gente não tem, né? Não é dono, nós não somos donos da verdade absoluta. Isso não existe, gente. Mas a gente sabe que o período de transição planetária é uma situação e não um mundo, que é quando você tem a saída de muitos e a entrada de outros que vão chegando.
E os mundos, eles são solidários entre si. Então, quando chega um aqui, sai outro lá, e assim segue. Agora vocês vão entendendo. Então, esse, na verdade, é uma circunstância, e não um mundo, que foi o que eu falei. Há diariamente emigrações do mundo corporal para o espiritual, ou seja, você sai daqui e vai para lá, e imigrações do mundo espiritual para o corpóreo. Imigração, quando você sai. Imigração é quando você chega do espiritual para o mundo corpóreo. Isso está na Gênese. E em certas épocas, acompanhadas pela espiritualidade superior, esses processos de migração ocorrem de forma massiva e considerável. Esse fenômeno é consequência dos flagelos e da destruição. Ou seja, esses fenômenos, eles têm que acontecer por conta de vários problemas que nós criamos no nosso planeta, de destruição de meio ambiente, de guerra. Então, aí você tem, nessas situações, né, quem entra e quem sai. Pode falar, Vivi? Há quem escolha passar por isso, como espírito, no seu processo de reencarnação, quando vai fazer o planejamento reencarnatório, há quem escolha passar, como você falou do Covid. Eu escolho passar por essa situação desse mundo em transição para a minha evolução. Então, tudo vai depender de como você estava aqui, de como você estava acompanhando todo esse processo. Quem fica ou quem sai, quem decide, assim, ó, quando tudo está acontecendo, a espiritualidade ela vai acompanhando tudo. Quem fica, quem sai. Agora, uma coisa é, ninguém morre injustamente. Sim. Ninguém parte injustamente. É sempre para uma evolução. Se aqueles espíritos que saíram foram para o mundo inferior, a gente não falou que fica um pouquinho lá e depois volta, que não é uma coisa ruim de um todo? Sim. Ele precisa evoluir. Alguma coisa ele deixou para trás, vamos ficar lá um pouquinho para aprender um pouco mais. Aí ele volta para o mundo de regeneração. Certo. A única coisa que não pode acontecer é que nesse momento de transição, por exemplo, eu tenho uma concessão de ir para um mundo superior melhor. Não, você não vai ter, você vai ficar para ajudar quem precisa. Mas por escolha, né, Giovana? Exatamente. Exatamente. Ok. Geralmente quem fica é porque escolhe ajudar. É porque escolhe, exatamente. Porque Nunca também é escolhe imposto ajudar. nada a ninguém, né? Não é imposto, nada é imposto. Você vai lá e vai ajudar. Não, você escolheu agora, você quer ir para o outro planeta que está lá melhor. Você pode não lembrar, mas tem um acordo aqui. Então você fica mais um tantinho aqui. Uma hora você vai lá para aquele mundo que você queria, não é, Samanta? É, exatamente. Reza a lenda que Dr. Bezerra de Menezes não precisava mais estar próximo da crosta terrestre. Mas ele Mas fica por amor, ele ainda permanece. Exato. Agora, o Jorra fez uma pergunta aqui, se a maldade não está ligada aos nossos instintos. Não, Jorra. A maldade não está ligada aos nossos instintos. No Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, fala do instinto também. E depois, no 9º capítulo, lá na frente, vai falar mais ainda sobre o instinto. O instinto, muitas vezes, nos salva, né? Instinto de preservação, instinto... o instinto, ele não é nem bom e nem ruim. É você que vai usar da maneira como você achar que você deve usá-lo. Mas o instinto é Eu algo acho que você que não controla, né? Eu acho que ele Não está controla. perguntando se não está ligado lá a nossa história ainda, que a gente ainda Não, desenvolveu a não, razão e não o instinto, não sei, né? Se não for, a tá. gente vai trabalhando isso a cada reencarnação, a gente está aqui para isso, mas a gente tem que procurar se melhorar. Ou É. seja, é a cada dia, um processo, né, Samanta?
Exatamente. Mas Aqui no é. sentido do tipo, sei lá, vou precisar mentir porque eu acho que aquilo é necessário e eu acho que isso vai desencadear outras coisas, tá ligado? Que podem ser ruins. Olha, É mais esse mentira não, sentido, você assim. não precisa contar toda a verdade, nem sinceridade demais é sinal de falta de educação. Você não precisa contar toda a verdade quando você acha que aquela pessoa não está pronta para receber aquilo. Você pode ocultar algumas coisas, mas você não tem necessidade de mentir. Você pode, não, ela não está preparada, então aqui nesse momento, né? E isso acontece, vocês vão ler no livro, né? É. A gente vai entendendo que Vocês vão mentira entendendo aos poucos que mentira nunca é bom. é uma. Gente, mentira é uma escolha. A Exatamente, vida nunca vai te colocar numa situação onde, se você não mentir, você está fazendo o que é certo. exatamente. Nunca. Nunca, Sempre vai ser uma jamais. escolha. Você vai ter sempre um modo de fazer as coisas sem que você precise usar mentira. No livro Que Missionários da Luz, nós, né, já temos imbuídos, né, na nossa, criamos o hábito de da mentira mentira, branca, da mentira mentira. branca, né? Exatamente. Né? Isso não Então a existe. gente criou esse hábito de falar e falar assim, bom, isso aí não vai prejudicar ninguém. O que você Pode pode até não fazer? prejudicar o outro, mas prejudica você, de alguma forma, né? O que você pode fazer é ocultar. No livro Missionários da Luz, um, um espírito de luz, o Alexandre, ele fica sabendo que o marido uma senhora, ele se suicidou, depois vocês vão ler, mas ele não leva para ela essa questão do suicídio. Mas isso não é Exatamente. mentira. Não ia Ele não ajudá-la. mentiu. Ele não mentiu, não ia ajudar em nada, mas ele É, não mentiu. Ele apenas, no momento certo, ela vai entender tudo. exatamente. Então, ele leva ela até o local onde ele está, ele Glória, retira ela daquele e lugar meu que ele coração como estava tá? e leva ela de encontro com esse espírito, para que ela possa ver que o marido está bem, Caramba, né? muito coração. E aí a história ela se desenvolve, mas mentira não. Vamos lá? Quando a gente vai estudando, Johan, a gente vai aprendendo a controlar isso, encontrando formas de falar para as pessoas sem precisar mentir. Isso Acho. vai acontecendo automaticamente. Você vai encontrando essa saída. É por isso que o Espiritismo ajuda demais as pessoas, porque elas vão encontrando a razão, o pensamento de fazer as coisas certas. Vamos lá. Que definição se pode se dar aos espíritos? Isso a gente falou na questão lá, na, naquela aula dos elementos gerais da natureza lá. Que definição pode se dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo. Por que eu trouxe essa questão? Para falar que ele não pertence fora do mundo material, ou seja, ele está ali de passagem. Todos nós estamos de passagem. Então, você vê que na mesma questão, né, a gente estudou ela ali nos elementos gerais da natureza, mas dá para tirar tanta coisa, né? Inclusive que aqui, ó, eles povoam, eles não são seres pertencentes. Na 176, ele pergunta: depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Ou seja, pode encarnar um espírito em um outro mundo sem ele ter estado ali, passado por alguma vida? E ele vem dizer que sim, do mesmo modo que vós em outros. Porque a gente está tratando aqui de transição. Então, você pode ir para um mundo que você nunca habitou. Todos os mundos são solidários entre si. O que não se faz. Espera só um pouquinho, Jorra. O que não se faz num, faz no outro. Espera só um pouquinho que eu já estou terminando aqui. Segura aí. Chico, ele vem contar uma história muito bonita. Ele recebe uma pessoa lá na casa dele, né?
E esse homem era muito cético, ele não acreditava, né, muito nessa história de espírito, acreditava em Jesus, acreditava em Deus, tudo, né? Mas ele não acreditava em espírito. Então, o Chico falou para ele, você sabe que a sua esposa está próxima de você? Está bem pertinho de você? Ela está aí do seu lado. E aí ele falou assim, Chico, eu não acredito muito nessa história de espírito. Será que ela está mesmo? Aí Chico pega ele pelo braço e leva ele lá fora. Sim, e Pedro Leopoldo estava uma noite estrelada e ele falou, você consegue ver o infinito olhando para o céu? E aí ele fala, sim, é infinito, né? Então, como que ele pode não acreditar que a esposa dele estava ali naquele momento, né? Se tem tantos mundos, nossa, é infinito, tem muitos universos, Chico, realmente, né? Aí ele falou, então, é infinito lá, mas é infinito aqui também. Então, é a lição que ele vem dizer para a gente que existem muitos mundos. E que ele não acreditava, porque ele estava ali desiludido. É bonito, né, gente? Agora vem falar um pouquinho da mente. Já está acabando com o jorrar? Aí você pode perguntar. A mente. Jesus é o espelho de Deus. O que isso significa? É a imagem e semelhança de Deus. Jesus é o espelho de Deus através de sua perfeição. A mente é o espelho da vida, de tudo que Jesus criou. O nosso coração é o espelho da mente, nossos pensamentos e nossas emoções. Para a gente entender que tudo está onde? Na nossa mente. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, quando você fala de mente e tesouro, é para a gente entender que tudo é criação de Deus. Jesus é o espelho do divino. Nossa mente é o espelho de Jesus. E o nosso coração é o espelho da nossa mente. Mateus 6:21. Olha lá, quando vocês quiserem ler. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é sempre importante a gente estar estudando. À medida que a gente vai entendendo a verdade, vamos nos libertando e nos curando das nossas prisões, dos nossos hospitais. A gente vai se curando e vai se libertando e vai evoluindo. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Vamos lá, Jorá? Pode perguntar. Eu tenho 3 perguntas que talvez já tenham sido um pouco respondidas, assim, mas agora que você estava falando da mente e etc., é, eu não sei, né? Mas, tipo, Jesus criou, não que criou, tipo, essas imperfeições na gente, mas isso é algo que vem da gente, por isso que eu perguntei se é algo instintivo, entendeu? É algo que É, vem de você. Eu posso te fazer uma pergunta? Se uhum, você agora começar a me ofender, eu não estou falando que você está me ofendendo, pelo amor de Deus. uhum, Você não sabe que você está me ofendendo? sim, Todo mundo sabe que está fazendo errado. Aí de onde vem essa consciência de que a gente está fazendo que do bem e do mal? Todo mundo da sabe sua que está fazendo coisa moralidade. errada. Você entendeu? E não tem Uhum, essa, você pode até se defender. Ai, mas eu xinguei ela mesmo, porque eu não consegui entender a aula dela. Então eu aproveitei já e soltei uns palavrão. Você sabia que você estava fazendo uma coisa errada. Isso não condiz numa pessoa que está estudando uma doutrina espírita, que nós estamos aqui para nos melhorar. E aí, se você se fizer uma pergunta básica, toda vez que você estiver errando, o que Deus quer de mim nesse momento? Com certeza, ele não vai te responder, xinga a Giovana e a Samanta também, porque ela também dá. Samanta, não. Não é só justo eu. Você entendeu? Ele não Xinga a vai falar Giovana. isso. Ele não vai falar isso. Ele vai falar assim, olha, trata bem suas professoras,
É. Eles estão te ensinando, o caminho é esse, meu filho. Não tem outro. A gente sabe quando está fazendo coisa errada. É a marca de Deus na sua criação, João. Exatamente, na É a nossa marca de Deus na consciência, sua né? criação, exatamente. É lá onde ele coloca todas as leis divinas. Por que que a gente se E por culpa sermos, tanto? Por que que a gente se culpa tanto quando a gente faz uma coisa errada? Porque a gente já tinha conhecimento moral o suficiente para não fazer mais aquilo. E a gente vai fazer. exatamente. Por isso a gente se culpa. A maior dificuldade da gente se perdoar é porque a gente sabia que estava errando. Quando você faz uma coisa que você realmente fala, caramba, por que eu fiz isso? E vem aquele arrependimento, é tão fácil você se perdoar, porque você fala, caramba, eu não devia ter feito isso. Exatamente. Então, você lida com aquela situação e você passa por ela. Quando você sabe que você não devia ter feito e mesmo assim fez, você não consegue se perdoar tão rapidamente assim. Porque é a sua consciência, não é? E é assim que nós vamos aprendendo.